Você já parou para pensar que, mesmo após 55 anos, a maioria das pessoas persiste nos mesmos padrões de pensamento e ação que tinham aos 20? Parece inacreditável, não é? Elas trabalham exaustivamente, acumulam conhecimento, mas permanecem estagnadas. E vou te dizer algo surpreendente. Pouco importa o quanto você se esforça. Se você não modificar sua programação mental, nada muda. Seja franco. O obstáculo não é a falta de oportunidades, nem a idade, nem a tecnologia. É seu paradigma. Um paradigma é um programa mental que controla quase exclusivamente seus hábitos, e quase todo o seu comportamento é habitual. Você entende o significado? Se os hábitos ditam suas escolhas, é o paradigma que direciona sua vida, não a realidade, não o mercado, não o governo. Talvez você se identifique. Você trabalha incansavelmente, estuda, faz cursos, sabe o que deveria fazer com seu dinheiro, mas repete o mesmo ciclo mensal. No fim do mês, o mês acaba e o dinheiro se foi. Quando surge uma chance de aumento, uma voz sussurra: e se você falhar? O paradigma é insidioso. Você se informa, mas não age. E não é porque você é fraco ou falta de disciplina. É porque seu programa interno não foi atualizado. Claro, se o paradigma não muda, os resultados permanecem praticamente inalterados de um ano para o outro. Enquanto o paradigma estiver no comando, nada muda. Eu entendo essa situação. Já me vi atolado em dívidas, doente e infeliz. Eu não tinha formação acadêmica nem experiência profissional. Um mentor me disse: se você fizer exatamente isso, sua vida vai mudar. Eu não acreditei, até que fiz. Em pouco tempo, minha renda aumentou, e a primeira conclusão foi simples e dolorosa. Eu não me conhecia. Eu ignorava meu estado mental. Aprendi duas coisas que qualquer pessoa pode aprender para gerar riqueza: saber onde você está e para onde quer ir, e começar a se mover naquela direção. Entendendo isso, parei de culpar as circunstâncias e comecei a reescrever o programa. Você quer quebrar o padrão agora? Cruze os braços como você sempre faz. Agora inverta. Coloque o braço que está embaixo por cima. Estranho, não é? Parece errado. É a prova física de que o hábito impõe conforto. Seu cérebro quer voltar ao automático. E é o mesmo com o dinheiro. Você promete investir, mas volta ao consumo impulsivo. Você promete recusar um convite caro, mas o aceita para evitar se sentir excluído. Você promete negociar um salário, mas a voz interior diz: vai parecer ganância. O paradigma condiciona você à sua zona de conforto, e se ninguém o desafia, você repete. Mas existe comprovação científica ou é só conversa? Vamos aos fatos. Em estudos de registros diários, pesquisadores observaram que grande parte das ações diárias ocorre no piloto automático, confirmando que muito do que fazemos se baseia em hábitos formados em contextos estáveis, exatamente o ambiente onde o paradigma domina. PubMed. Dinheiro e emoções. Estudos clássicos mostraram que baixa renda amplifica o sofrimento dos problemas cotidianos e limita o bem-estar emocional. Trabalhos recentes, em colaboração entre pesquisadores, indicam que para a maioria das pessoas, o bem-estar tende a melhorar com a renda, embora com retornos decrescentes à medida que ela aumenta. Em outras palavras, o dinheiro alivia o sofrimento real, mas sozinho não reprograma seu padrão interno. Esse é o trabalho do paradigma. PubMed, PNAS. E quando a mente está preocupada com preocupações financeiras, a capacidade cognitiva diminui. A escassez ocupa espaço mental e você começa a tomar decisões ruins precisamente quando mais precisa decidir bem. Esse efeito foi demonstrado em estudos experimentais e de campo. Science. Agora aplique isso à sua vida aos 55, 60, 70 anos e além. Quantas oportunidades você deixou passar porque não era a hora? Quantas vezes você disse: eu não nasci para isso. Sou péssimo com números. Sou velho demais para mudar. Isso não é verdade. É a linguagem do paradigma. Pessoas com diplomas e currículos cheios de títulos permanecem presas por anos.
Não é falta de inteligência, é falta de instalação de um novo programa. E repito, não importa o quanto você se esforce, se o paradigma continuar a reinar, você estagna, suas tentativas falham. Quer ver como você foi programado? Pense no seu nome. Você não o memorizou ao ouvi-lo uma vez. Você o aprendeu porque alguém o repetiu centenas de vezes, até que ele se tornou parte de você. É assim que qualquer ideia se torna identidade. É por isso que, ao ouvir um conteúdo, um insight o leva a um passeio mental, e você perde o resto. Quando você volta, outro ponto chama sua atenção. Somente a repetição fixa o novo caminho até que ele assuma o controle do comportamento. Medos e objeções comuns. E se eu falhar? Você já sabe o que acontece se você não tentar. Você repete o ano passado. E se eu for criticado? As críticas fazem barulho, mas não pagam contas. Hábitos pagam. E se eu não entender a tecnologia? Tecnologia é uma ferramenta. Paradigma é um sistema operacional. Mude o sistema, você escolhe a ferramenta certa. E se for tarde demais? Tarde é insistir em padrões que você sabe que não funcionam. Aqui está um desafio de 7 dias. Inventário do paradigma. Faça agora sem esperar que a vontade chegue. A cada dia, anote 3 frases automáticas que surgem quando o assunto é dinheiro. Vida, por exemplo, não é para mim. Sou azarado. Não entendo investimentos. Ao lado de cada uma, escreva sua origem, família, escola, evento significativo. Nomear a origem desfaz o encantamento do invisível. Substitua-a por uma frase operacional curta, específica e testável. Por exemplo, investimento de $10 por semana na poupança. Peço 10% a mais na próxima negociação salarial. Haja em micro. Um passo de 5 a 10 minutos por dia que confirme a nova frase. Abra uma conta de investimentos. Automatize um Pix para poupança, investimento. Assista 10 minutos de um curso e anote uma ação. Repita o ciclo por 7 dias e marque-o com um X no calendário. Seu cérebro precisa ver a frequência para aceitar o novo padrão. Eu vi isso acontecer comigo. Ao deixar de lutar contra a realidade e começar a construir um novo modelo interno, minha renda mudou, minha saúde mudou, minha disposição mudou. Na época, a maior transformação não foi o dinheiro, foi a sensação de controlar minha vida depois de anos me sentindo à deriva. Aquele alívio que se transforma em esperança. É isso que eu quero que você sinta. Então pergunte-se, que resultado você está cansado de repetir? Que frase automática você vai enterrar hoje? O paradigma é invisível, até que você o descreva no papel. E uma vez descrito, ele perde seu poder. A partir daí, você escolhe o próximo hábito, e o próximo hábito escolhe o próximo resultado. Você já percebeu como é fácil dizer onde você está fisicamente, mas quase impossível responder onde você está mentalmente? Se alguém pergunta, onde você está? Você responde sem hesitar. No trabalho, em casa, na rua, em tal cidade. Mas e se eu perguntar, onde você está na sua vida? Onde você está em relação às metas que você disse que alcançaria 10 anos atrás? A maioria das pessoas congela, porque fisicamente todo mundo se localiza, mas mentalmente quase ninguém sabe onde está. E aí reside o verdadeiro bloqueio. Eu não me conhecia. Eu dizia que queria ganhar mais dinheiro, que queria parar de dever para todos, mas eu não tinha clareza de onde estava começando. Sem clareza, qualquer movimento é apenas agitação. É curioso, porque todos nós fizemos promessas no início do ano. Desta vez será diferente. Desta vez vou economizar dinheiro, vou perder peso, vou cuidar da minha saúde, vou viajar, vou sair das dívidas. E então chega dezembro, e os resultados são praticamente os mesmos do ano anterior. Por quê? Porque querer não é suficiente. É necessário medir exatamente de onde você está partindo e para onde está indo. Quando você não sabe onde está, você repete os padrões. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho leva de volta ao mesmo lugar. Aprendi isso quando um mentor me disse: existem apenas 2 informações que você precisa dominar para gerar riqueza. Primeiro, saber onde você está.
Segundo, saber para onde você está indo e então mover-se naquela direção. Parece tão simples que muitos acham bobagem, mas a maioria nunca faz isso, e é por isso que tantas pessoas acumulam conhecimento, diplomas, títulos e ainda assim vivem endividadas, sem perspectiva. Quantas você conhece que estudaram por anos, se formaram com orgulho e hoje ainda lutam para pagar contas básicas? Isso não é falta de inteligência, é falta de clareza mental. E a clareza tem um efeito poderoso. Quando você realmente entende onde está, até seus medos mudam. Quantas vezes você parou de tentar porque achou que era tarde demais? Quantas vezes você pensou, na minha idade, já não é mais possível recomeçar? Esse tipo de pensamento só existe porque você não parou para localizar sua mente. Idade não é posição, é apenas um número. Se você continuar acreditando que o tempo passou, você se comportará como alguém que perdeu o jogo. Mas se você ver onde você está de fato, você verá que ainda pode construir um novo caminho. Eu vi isso na minha própria vida. Eu estava perdido, falido, endividado. Mas quando eu entendi onde eu estava e escrevi exatamente para onde eu queria ir, tudo começou a se alinhar. Foi quase como obter um mapa. Antes eu estava andando em círculos, depois eu tinha um destino. Pesquisas recentes sobre comportamento humano confirmam isso. Mais de 80% das pessoas não têm metas escritas. Elas dizem que querem melhorar, mas não conseguem especificar em números, prazos ou detalhes. E quando não é colocado no papel, o cérebro não trata como uma meta, trata como fantasia. É por isso que você até sonha, mas continua agindo igual. É por isso que tantos repetem as mesmas dívidas, os mesmos argumentos, os mesmos erros de relacionamento, os mesmos medos. Agora pense comigo, se alguém lhe perguntasse qual é a sua situação financeira exata hoje, você conseguiria responder sem hesitar? Quanto você realmente ganha? Quanto você gasta? Quanto você deve? Quanto você investe? A maioria das pessoas não sabe. E como você vai sair de um lugar se nem sabe onde está? É como querer chegar a Paris sem saber se você está saindo de Londres ou de Nova York. O primeiro passo não é correr, é se localizar. Eu me lembro de estar atolado em dívidas, devendo dinheiro constantemente. Eu pagava uma conta e outra aparecia. Era como um balde furado. Quanto mais eu tentava enchê-lo, mais ele esvaziava. Só quando me sentei e honestamente confrontei minhas dívidas, minha renda e minhas despesas, é que percebi onde estava. Doeu, mas foi libertador. Só então pude traçar um curso real. O mesmo se aplica a você. Não fuja de seus extratos bancários, contas, balança ou exames médicos. Se você não mede, você repete. A pergunta permanece: onde você está realmente? Não a resposta automática, mas a honesta. Onde você está financeiramente, emocionalmente, espiritualmente? E para onde você quer ir? Sem responder a isso, você continuará girando no mesmo lugar ano após ano. E eu digo, não precisa ser assim. O que parece um labirinto só é um labirinto porque você não tem um mapa. Uma vez que você tenha o mapa, você descobre que o caminho sempre esteve lá, esperando você se localizar antes de dar o primeiro passo. Há apenas duas maneiras conhecidas de mudar um paradigma, e aprendi isso com décadas de vida e estudos. A primeira acontece raramente, e geralmente envolve um profundo impacto emocional, algo que o abala tão profundamente que altera instantaneamente sua visão de mundo. Um acidente, a perda de alguém, uma crise pessoal. Esses eventos são como um choque elétrico no sistema. Eles quebram o padrão porque a dor ou a intensidade são grandes demais para permanecer a mesma pessoa. Mas você não precisa esperar uma tragédia para mudar sua vida. Existe um caminho muito mais seguro, consistente e previsível: a repetição. A repetição constante de novas ideias até que elas substituam aquelas que governam sua vida há décadas. Foi assim que consegui mudar. Eu me lembro de ler um livro que transformou minha vida. Eu não apenas o li uma vez, eu reli e estudei. Passei meses, às vezes 3 meses, analisando apenas 2 páginas. Por quê? Porque eu entendi que a repetição
é o que faz uma nova ideia criar raízes no subconsciente. Você já notou que você aprende uma música não porque ouviu uma vez, mas porque ela tocou tantas vezes que de repente você sabe a letra de cor? É o mesmo com qualquer pensamento. Se você quer que uma ideia se torne parte de quem você é, você precisa expor sua mente a ela repetidamente, até que se torne automático. É aqui que muitas pessoas erram. Elas leem um livro uma vez, assistem a uma palestra, fazem um curso e acham que entendem. Elas não entendem. Elas apenas ouviram. A mente consciente entende, mas a mente subconsciente, a que realmente dita seu comportamento, não foi reprogramada. E até que ela seja reprogramada, os resultados permanecem os mesmos. Isso já aconteceu com você? Você anota dicas, se sente motivado, promete aplicá-las, mas depois de alguns dias você volta aos seus velhos hábitos. Não é fraqueza, é programação. O novo padrão ainda não foi incorporado. Eu experimentei isso em primeira mão. Quando comecei a ouvir as gravações de Earl Nightingale, fiquei cativado. Eu não conseguia parar de ouvir. Eu ouvi de novo e de novo. 10 anos depois, eu estava morando em outro país, ganhando mais de $1 milhão por ano, com negócios em várias cidades. E um dia eu me perguntei, como isso aconteceu? Eu não tinha um diploma, eu não tinha experiência em negócios. A resposta era simples. Eu havia me exposto ao mesmo material tantas vezes que ele havia entrado na minha mente subconsciente. A repetição me reprogramou. Pesquisas científicas confirmam esse princípio. O cérebro cria vias neurais mais fortes cada vez que a informação é repetida. É como caminhar na grama sempre pelo mesmo caminho. Em pouco tempo, esse caminho se torna uma trilha. As ideias funcionam da mesma maneira. É por isso que aprendemos a falar nossa língua nativa ouvindo as mesmas palavras dezenas de milhares de vezes quando crianças. Imagine se sua mãe tivesse dito seu nome apenas uma vez. Você não se lembraria. Ela repetiu tantas vezes que hoje, quando alguém o chama, você responde sem pensar. Isso é programação através do hábito, e o mesmo se aplica àqueles que vivem na escassez. Uma criança criada em um lar onde só ouve frases como dinheiro não nasce em árvore, a vida é difícil, pobre morre pobre, cresce com esse paradigma. E mesmo que tenha talento, mesmo que estude, encontrará maneiras de se sabotar, pois tem um programa enraizado dentro de si que limita seu comportamento. É por isso que tantas famílias passam a pobreza de geração em geração. Não é falta de inteligência, é a repetição de crenças. Agora pense em si mesmo. Que frases, pensamentos e medos têm se repetido em sua mente por anos? Você acha que vai substituí-los ouvindo uma nova ideia apenas uma vez? Não vai. O que funcionou para incorporar o velho padrão é exatamente o que funcionará para incorporar o novo. Repetição. Todos os dias, exponha sua mente ao que você quer que se torne realidade. Eu o desafio a escolher uma frase poderosa que represente a vida que você quer criar. Pode ser algo como, tenho múltiplas fontes de renda, ou sou saudável e cheio de energia. Anote, leia, repita em voz alta, todos os dias. Coloque-a em lugares visíveis. Repita até que pareça natural. Você notará que a princípio soará falso, mas isso é normal. Gradualmente, com a repetição, a mente inconsciente começa a aceitá-la. E quando aceita, o comportamento muda. Essa é a chave que separa aqueles que mudam suas vidas daqueles que apenas sonham. Não é a intensidade de um dia, é a consistência de muitos. Repetição cria hábito, e hábito cria destino. Quando você realmente entender isso, nunca subestimará o poder de ouvir, ler e repetir a mesma ideia, até que ela se torne parte de quem você é. Quando penso em exemplos que ilustram claramente o poder, ou a falta dele, de um paradigma, sempre me lembro de como algumas pessoas chegaram ao topo e outras despencaram precisamente porque não entenderam essa lei básica. Tome o caso de Oprah Winfrey. Ela nasceu em condições extremamente difíceis, enfrentando pobreza, abuso e preconceito. Mas em algum momento, ela tomou a decisão de repetir novas ideias, novas crenças, novos padrões para si mesma.
Ela mergulhou em livros de autoajuda, expondo-se diariamente a mensagens que reforçavam a visão de que ela poderia ser mais do que sua história dizia. E essa repetição não apenas alterou sua autoimagem, mas a transformou em uma das mulheres mais influentes do planeta, com um império que vai muito além da televisão. Seu sucesso não foi um acidente. Foi o resultado direto de uma reprogramação mental deliberada, sustentada pela repetição constante de novas ideias. Agora compare isso com tantas celebridades que ganharam fortunas e perderam tudo. Jogadores de futebol que receberam milhões de dólares em contratos. Artistas que lotaram estádios, mas que acabaram falidos, sozinhos e até viciados. Por quê? Porque seu paradigma nunca mudou. Eles escaparam da pobreza externamente, mas internamente continuaram com a mesma programação de escassez, insegurança e autossabotagem. O dinheiro apenas amplificou o que já estava dentro, e quando a mente não é treinada para sustentar a abundância, ela encontra maneiras de destruí-la. É doloroso de ver, mas é a prova viva de que o problema nunca é o dinheiro, mas o programa que você carrega em sua mente. E talvez você já tenha sentido isso em menor escala. Quantas vezes você recebeu um aumento, um bônus, algum dinheiro extra e pouco depois percebeu que estava no mesmo lugar de antes? Ou até pior, é o mesmo mecanismo. O paradigma não permite que o novo resultado se sustente. Ele encontrará uma maneira de mantê-lo dentro do padrão que ele reconhece como normal. É como um termostato. Não importa o quão quente ou frio o ambiente fique, ele trabalhará para trazer a temperatura de volta ao que está programado. A mente funciona da mesma maneira. Se você não mudar a programação, qualquer conquista temporária será drenada até que você volte ao ponto de partida. E isso não acontece apenas com dinheiro. Acontece em relacionamentos, saúde e qualquer área. Quantas pessoas você conhece que entram e saem de diferentes relacionamentos, mas repetem os mesmos problemas? Ou que fazem dieta, perdem peso e depois engordam tudo de novo? Não é azar, é o paradigma. É a repetição de padrões inconscientes que mantém o ciclo girando. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas que ganham prêmios da loteria voltam à mesma situação financeira alguns anos depois. A estatística é assustadora. Cerca de 70% perdem tudo em menos de 5 anos. Isso confirma que o dinheiro não resolve a programação. Se a mente não muda, o resultado não muda. Por outro lado, estudos sobre bem-estar indicam que quando alguém progride gradualmente, alinhando o comportamento com novas crenças, a chance de sustentar a prosperidade é muito maior. O ponto é que você pode escolher de que lado dessa história você quer viver. Você pode ser como Oprah, que entendeu o poder da repetição e o usou para criar uma vida extraordinária. Ou você pode ser como tantos que acreditaram que o resultado externo era suficiente e acabaram perdendo tudo porque não mudaram a programação interna. A pergunta permanece: qual paradigma está funcionando dentro de você agora? É o da abundância, que sustenta o crescimento constante, ou o da escassez, que silenciosamente sabota suas vitórias? E aqui está a verdade que pode doer ouvir. Se você não decidir conscientemente o que vai repetir, o mundo decide por você. A repetição incessante de notícias negativas, conversas desanimadoras e imagens na televisão cria um padrão mental limitador, um ciclo vicioso sem progresso. É fundamental assumir o controle, escolhendo as influências que moldarão sua identidade. O sucesso não se baseia apenas em talento, sorte ou inteligência, mas na estrutura mental que você cultiva e reforça diariamente. A chave para essa transformação reside no desafio da repetição consciente, o ponto exato onde a teoria se torna prática. Sua mente não muda com uma única dose de inspiração. A mudança acontece por meio da repetição consistente até que se torne automática. Escolha uma ideia simples, porém poderosa, que represente seus objetivos, e nutra-a continuamente até que seu subconsciente a absorva como verdade. Sugiro uma afirmação curta, positiva e concisa, como: eu possuo a capacidade de prosperar em todas as etapas da vida.
ou eu mereço abundância em todos os aspectos da minha existência. Anote essa frase, coloque-a em locais visíveis, o espelho do banheiro, o painel do carro, a capa do celular, e leia-a em voz alta de manhã e à noite. Enquanto a repete, visualize-se vivendo essa realidade. Inicialmente, sua mente resistirá. Parecerá artificial, como auto-engano, mas é exatamente assim que funciona. Lembre-se de aprender a dirigir. A princípio, cada passo é consciente: pisar na embreagem, mudar as marchas, soltar o freio. Com a prática, isso se torna automático. O mesmo princípio se aplica às crenças. A ciência comprova. Repetir uma ideia fortalece as conexões neurais. É como criar um caminho em um campo gramado. Cada passo o torna mais definido, até que se torne a rota natural. Quanto mais você repete, mais a nova crença se solidifica. Um dia, você agirá de acordo com essa nova programação, como se sempre tivesse sido assim. Imagine aplicar esse método por 30 dias. Escolha sua frase, repita-a diariamente, escreva-a, fale-a em voz alta e haja de acordo. Seu comportamento mudará gradualmente. Você se sentirá mais confiante em negociações, terá maior disposição para economizar, uma maior percepção de oportunidades. Seu subconsciente, o controlador de suas ações automáticas, assimila o novo padrão. Eu mesmo usei esse processo em várias etapas da minha vida. Declarar que eu construiria uma empresa global parecia insano. Eu faltava recursos, experiência e conexões, mas eu repetia essa afirmação diariamente, escrevia, falava, visualizava. Essa repetição gerou uma convicção tão profunda que minhas ações se alinharam com essa visão. Hoje, essa empresa opera internacionalmente. Tudo começou com um pensamento repetido até que se tornou minha realidade. E você pode fazer o mesmo. Escolha sua frase agora. Anote-a. Comprometa-se a repeti-la diariamente sem interrupção por 30 dias. Faça disso um jogo, um compromisso pessoal. Ao final, observe seus sentimentos. Você notará pequenas mudanças, mais clareza, mais confiança, uma maior disposição para agir de forma diferente. Essas mudanças demonstram que seu paradigma está sendo reprogramado. Eu o desafio. Não deixe esse conhecimento apenas na teoria. Coloque-o em prática. Escolha sua afirmação, repita-a diariamente e me diga como sua vida mudou de rumo. Quando você abraça a repetição consciente, você percebe que pode transformar qualquer aspecto de sua vida, independentemente da idade ou das circunstâncias. Idade ou tempo, gasto repetindo erros não importa. A cada dia que você se expõe a uma nova ideia, reforça um pensamento positivo e age de acordo. Você reprograma sua mente para criar uma nova realidade. Esse é o verdadeiro poder em suas mãos. O próximo vídeo, exibido na tela, irá aprofundar ainda mais essa jornada. É o próximo passo em sua evolução, e eu quero que você avance comigo, tornando-se 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.